A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 15, versículo 26 em diante, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Olha só que palavra magnífica. A palavra de Deus chega a dizer que Jesus ele estava entrando num lugar chamado Tiro e Sidom. E de repente veio uma mulher desesperada porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E a palavra fala que Jesus ele não responde nada. Os discípulos falam: Senhor, despede, porque ela está gritando atrás de nós. E aí quando Jesus ele abre a boca, ele fala assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parecia uma palavra dura, mas uma palavra que era necessário para provar a fé daquela mulher. E a mulher ela continua: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jesus aí continua, ele fala assim: olha, não convém eu tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Parece que Jesus queria humilhar aquela mulher, mas na verdade ele estava provando a sua fé. E aquela mulher então ela desce na presença de Deus e fala: mas também, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olha para aquela mulher e fala: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Sabe por quê? Porque grande é a sua fé. Aqui nós aprendemos algumas lições magníficas. Uma mulher que era improvável. Por quê? Porque a mulher, ela era Ciro-Fenícia. Ela não era uma pessoa que era pertencente ao povo de Israel, e automaticamente naquela época as pessoas que não eram pertencentes ao povo, parece que elas eram ignoradas, mas não eram ignoradas por Deus. Deus tinha um plano na vida desta mulher, Deus tinha um plano na vida dos gentios, Deus tinha um plano na vida de outros povos, como alcançou a nossa nação também. A aplicação que nós vemos para isso é: não importa o seu passado, não importa a sua origem, Jesus ele está acessível a todos. Deus responde a corações sinceros, não a rótulos religiosos. Se você clamar com sinceridade, o Senhor vai te escutar. Nunca deixe que barreiras te impeçam de buscar a Deus. Muitas vezes as pessoas vão chegar até você e vai falar que não tem jeito, mas não pare, não desista, não volte atrás, porque Deus tem um grande milagre para realizar. Uma fé provada pelo silêncio. A palavra fala que ele não respondeu palavra alguma. E depois, quando ele abriu a boca para falar alguma coisa, ele fala: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Por quê? Porque Jesus queria provar a fé daquela mulher para saber até onde ela iria. O silêncio e a resposta dura não fizeram aquela mulher desistir. A palavra fala no Salmo 27, versículo 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Nem sempre Deus vai responder na hora. Às vezes ele vai ficar em silêncio, mas o silêncio não é uma rejeição de Deus. A fé verdadeira permanece mesmo quando Deus está em silêncio. Eu vou permanecer porque eu tenho fé. Eu acredito que Deus vai realizar o milagre. Não desista quando as coisas parecer difíceis, porque Deus é na sua vida. Uma fé humilde e persistente que toca o coração de Jesus. Ela fala assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que humildade, como ela desceu na presença de Deus. Por causa desta palavra, Jesus falou: o demônio já saiu da sua vida, da vida da sua filha. Ou seja, você alcançou o milagre por causa dessa sua fé. A fé dela foi elogiada por Jesus. A filha dela recebeu a libertação à distância. Ela reconhece a sua posição e insiste com humildade diante de Deus. É isso que você tem que fazer. Se humilhar na presença do Senhor e reconhecer como Ele pode fazer na sua vida, e Ele irá fazer. Humildade abre as portas para o reino de Deus. Persistência na oração gera a resposta de Deus. Uma fé firme pode abençoar você e toda a sua família. A mulher Ciro-Fenícia, ela nos ensina algumas lições. A fé verdadeira não aceita limitações. Ela não ficou limitada pela nacionalidade dela. A fé persevera mesmo sem a resposta imediata. Jesus não respondeu naquela hora, mas ela foi perseverante.
e alcançou o milagre. A fé humilde move o coração de Deus. Ela desceu na presença do Senhor e recebeu a resposta. Tudo o que pedires na oração, crendo, vocês irão receber, se estiver de acordo com a vontade de Deus. Mateus 21, versículo 22. Receba esta palavra nesse dia e não esqueça de compartilhar essa mensagem com mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Que Deus te abençoe.